estudiantes de la tercera serie de la enseñanza media, ¿cómo están? Yo estoy bien y vamos a iniciar nuestra clase de número 62 já. Antes de mais nada, gostaria de dar aqueles recadinhos que a gente sempre dá no início, né? Então, a ver, a atividade obrigatória de vocês é preciso que vocês registrem, né? Conta como presença, então ela está lá no Classroom. Para quem não tem acesso ao Classroom, você precisa realizar as atividades e enviar lá para a escola na qual você estuda. Combinado? Então, sigamos. O que foi visto na aula passada? Bom, lembram-se que nós falamos, cuida-te com os falsos amigos, se cuidem com os falsos amigos, que são aquelas palavras, né, que são os falsos cognatos, heterossemânticas, a gente chama também, que são aquelas palavras que parecem com o português, mas a gente sabe que o significado é totalmente diferente. A gente viu isso através da vinheta, né, da charge, da campanha publicitária. Então, isso, né, vimos esse vocabulário, a questão de Enem, tudo isso. E hoje, profe, que vamos ver? Hoje nós vamos ver, seria Peru um país multicultural? Então a gente vai trazer essa questão multicultural desse país que é o Peru, e a gente vai ver que Peru não é só Machu Picchu, tem outras questões também aí que fazem com que seja um país considerado multicultural. Através disso a gente vai ver um pouquinho do folder turístico e também de mapas e a bandeira do país. A ver, vamos ver também um pouquinho sobre os advérbios, tá? E a questão de Enem vai trazer a questão das línguas que se falam nesse país. Então, o que conhecemos de Peru? A ver, acompanhem a leitura. Peru está ubicado em la parte central e ocidental da América do Sul. Então, ele está localizado nesse lugar, nessa região central e ocidental, mais ao ocidente da América do Sul. Limita com o Oceano Pacífico ao oeste, hacia o sur, limita com Chile, ao oriente com Bolívia e Brasil, e com Colômbia e Equador hacia o norte. Então, ele tem toda essa limitação, né? Ele faz limites com todos esses lugares. Tiene uma soberania sobre o mar de 200 milhas desde a costa peruana e é o terceiro país mais grande na América do Sul. Então, ele é o terceiro país maior, né, em número de território, né, em tamanho de território, da América do Sul. Tem uma população de mais de 30 mil milhões de habitantes. Então, olha a quantidade de gente que tem lá, né? E, entanto, né, 72,3% é urbano e rural é 27,7%, né, da população. Então, é uma população muito mais urbana, que consta de uma variedade de raças e culturas devido à conquista espanhola e a posterior imigração de africanos, asiáticos e europeus. Então, por que é que ele é considerado multicultural? Porque ele consta com uma variedade de pessoas, de raças e culturas, né? Devido à conquista dos espanhóis e também devido a depois a migração de africanos, né? De asiáticos, também dos europeus. Está dividida em 24 departamentos e Lima é sua capital. Então, departamentos é como se fossem os estados, nós podemos comparar assim, tá? Como se fossem os estados brasileiros. Então, ele está dividido em 24 regiões, né? E a sua capital se chama Lima. A ver, os idiomas, então, do Peru, em cifras, em números, né? O espanhol é hablado por 80,3% das pessoas. Então, 80% das pessoas do Peru, né, desse país, falam espanhol. E quechua, 16,2%. Quechua é uma língua oficial também no país e ela é uma língua de origem indígena. Outros idiomas todos, 3%. E de línguas estrangeiras, 0,2%. Então, é bem pouco, né? Importante, aunque o espanhol é o idioma predominante, o quechua é muito importante desde o Império Inca. Então, essa é uma língua, né, de origem inca, né? Por isso, ela é muito importante também, além do espanhol, que é o idioma predominante. El aymara é falado também em Puno, assim como uma variedade de dialectos em la selva. Então, esse é um outro idioma que também é muito importante nessa região. A ver, de nossa atividade, Peru é considerado um país multicultural, por quê? Então, por que ele é considerado um país multicultural? Letra A. Está ubicado em Centroamérica e seu idioma oficial é o espanhol.
Será que é por isso que ele é considerado um país multicultural? Ou B, consta de uma variedade de raças e culturas, además de vários idiomas hablados por sua população? C, tem uma poblação, desculpe, de mais de 30 mil milhões de habitantes. Será que é por isso que ele é considerado um país multicultural? Ou será que é porque D, limita com o Oceano Pacífico ao oeste, hacia o sul limita com Chile, ao oriente com Bolívia e Brasil e com Colômbia e Equador hacia o norte? Então, releiam as opções aí para que vocês pensem por que o Peru, né, é um país considerado um país multicultural. Vamos saber então. Bom, por que ele é considerado um país multicultural? Bom, porque a letra B é a correta, porque consta de uma variedade de raças, né, uma variedade de culturas, além também dos vários idiomas que são falados pela população, além do espanhol. Então, a bandeira de Peru é essa que está em sua tela, é essa ali, né? Simboliza a luta, o passado, os ideais e tradições de toda uma nação, chegando ao presente e tendo a esperança de um futuro melhor em todos os sentidos. Então, o que é que essa bandeira simboliza? Simboliza a luta, o passado, os ideais, as tradições, né, de toda uma nação, de toda uma população, né, chegando ao presente, tendo a esperança de ter um futuro melhor em todos os sentidos. Refleja a identidade e união do povo, tendo como pontos clave a igualdade, a prosperidade e o respeito. Então, ele reflete, nessa bandeira, esse símbolo reflete a identidade, reflete a união dos povos, né? Tem como pontos-chave a igualdade, a prosperidade e o respeito. El rojo foi o color de guerra de los incas, además de que simboliza a sangre derramada por los héroes e los mártires que lutaram por defender a seu país e sua gente. Então, vocês perceberam que tem tanto a cor vermelha, rojo, quanto a cor branca, o branco, né? E a cor vermelha simboliza essa cor de guerra, né? A guerra dos incas, né? Além do mais, simboliza também o sangue derramado pelos heróis, pelos mártires, que lutaram para defender o país, por defender a sua gente. Na grande maioria das vezes, quando as bandeiras têm essa cor, geralmente é por isso. E o branco representa a liberdade, a justiça, pureza de los sentimentos e a paz de toda a nação. Então, o branco ele representa ali a liberdade, a justiça, né, a pureza, os sentimentos, né, dos povos, de toda a nação. Bien? Então, nossa atividade número 2. Marca V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto sobre a bandeira peruana. Então, vocês vão reler o texto, né, sobre o que simboliza, o que reflete a bandeira. E vão marcar verdadeiro ou falso para a letra A. É um símbolo de guerra por território. Será que é um símbolo de guerra? B. Simboliza a luta, a identidade, a união do povo peruano. Será que é isso? E C. Tiene como lema el passado de los pueblos. Pensem um pouquinho, releiam o texto e aí marquem verdadeiro ou falso nas alternativas.
Vamos a ver entonces. Letra A, é falsa. Por quê? Não é um símbolo de guerra por território, né, gente? Ele é um símbolo de... simboliza a luta, né? O passado, os ideais, a tradição. B, simboliza a luta, a identidade e a união do povo peruano. Sim, é verdadeira. E a letra C, tem como lema o passado de los pueblos. Não, o lema são a igualdade, a prosperidade e o respeito. Por isso que elas são falsas. Ela é falsa, aliás, né? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira falsa novamente. A ver um pouco mais sobre os advérbios, né? Advérbio é uma palavra que pode modificar um verbo, um adjetivo ou a outro advérbio, né? Então, um advérbio é uma palavra que modifica um verbo, modifica um adjetivo ou modifica até um outro advérbio. Essa palavra, advérbio, é invariável. É uma palavra invariável. Olha só, nós temos uma classificação dos advérbios. Percebam que nós temos advérbios de lugar, de tempo, de modo, de quantidade, de afirmação, de negação, de dúvida, de inclusão e também de exclusão, né? Basicamente são muito parecidos com o que nós temos em português, né? Vamos ver, nós temos ali alguns exemplos. Olha só como que eu usaria o exemplo, né, o advérbio de lugar. Peru é um país cerca de Brasil, né? É um país perto do Brasil. Tempo, pronto, me vou a conhecer Machu Picchu. Então, em breve eu vou conhecer esse lugar. De modo, Peru é o melhor país turístico de Latinoamérica. Então, ele é o melhor país. Quantidade. Em Peru se hablam muitas línguas distintas, né? Muito, quantidade. Afirmação. Sí, me gostaria conhecer a Brasil. Então, o sí, advérbio de afirmação. Mas o de negação é jamais quero ir-me de este país. Jamais quero ir embora desse país, né? Então, negação. De dúvida, provavelmente me vou a Peru em janeiro. Então, provavelmente, certamente, né? Talvez eu vou ao Peru em janeiro. Inclusão, visitei a Peru, incluso conheci Machu Picchu. Então, de inclusão, né? Visitei o Peru, inclusive, né? Incluindo, conheci Machu Picchu. E de exclusão, fui a vários lugares, menos a Lima, né? De exclusão, menos esse lugar. Bien, agora vamos a nossa atividade número 3. Lee a frase del folder abaixo, Peru, sempre mais de lo que esperas. E marca a opção correta sobre a classificação do advérbio mais. Então, será que esse advérbio ele é um advérbio de quantidade, letra A, ou ele é um advérbio de modo, letra B, ou C, de dúvida, ou D, de negação, de negação. Pensem um pouquinho, relembrem o que nós acabamos de ver sobre os advérbios, né? Sobre a classificação deles e qual é a classificação de mais. A ver, então, a classificação de mais, né, é um advérbio de quantidade, de quantidade. Peru sempre mais de lo que espera, sempre mais do que você espera. Então, vamos a nosso Enem, nossa questão de Enem. Essa questão, ela caiu lá em 2016 e falava sobre as línguas indígenas que são faladas no Peru. Então, meio milhão de pessoas em Lima habla uma língua indígena. Meio milhão de pessoas em Lima fala um idioma indígena. Quechua, Aymara, Asninca, Cauqui, Hakuaro, desculpe, e as outras ali que eu também não sei pronunciar, então não vou nem tentar, são línguas originárias que têm algo em comum. Todas convivem em Lima e hoje, como todo 27 de maio, são recordadas como parte do Dia do Idioma Nativo. Então, todas essas línguas ali, todos esses idiomas que eu falei, né, e os que eu não falei também, são originárias do Peru, né, dessa região, e elas têm algo em comum. Todas estão em Lima. E hoje,
como todo dia 27 de maio, são recordadas como parte do Dia do Idioma Nativo. A ver, en la capital existe al menos medio millón de habitantes que se comunican a través de 7 de las 47 línguas indígenas que existem em todo o Peru. Então, na capital existe pelo menos meio milhão de habitantes que se comunicam através de 47 línguas indígenas, né, que existem ali. Solo en el caso de los quechua-hablantes, en Lima podemos encontrar al menos 477.000, más de 26.000, cuya lengua originaria es el aymara, y 1750, Ashnenka, creo que sea eso, e as outras ali, 2.500 e 700. Então, basicamente, só no caso dos quechua-hablantes em Lima, nós podemos encontrar todas essas pessoas, todos esses falantes. A ver, Agustín Panizo, linguista do Ministério de Cultura, destacou que si bien en los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento del derecho de que cada ciudadano hable su idioma nativo, todavía hace falta más difusión sobre la importancia de respetarlas e preservá-las. Então, esse linguista, ele fala ali, ele destaca, né, sobre os avanços e no reconhecimento do direito de cada pessoa, de que cada pessoa tem de falar o seu idioma nativo, né? Ainda faz falta mais a difusão sobre a importância de respeitar os idiomas e preservá-los, né? Segundo dados do Ministério de Cultura, no Peru existem 47 línguas indígenas habladas por mais de 4 milhões de habitantes. Então, no Peru, né, segundo esses dados, existem 47 línguas indígenas faladas por todos esses habitantes. No obstante, se calcula que al menos 37 línguas nativas se han extinguido e que 27 de las sobrevivientes estão em peligro de desaparecer. Então, se calcula que pelo menos 37 línguas nativas já se extinguiram e que 27 das que sobreviveram ainda estão ali em perigo de desaparecer. Vamos ver o que o Enem pede para a gente, né? O que o enunciado pede. A diversidade linguística é anualmente tratada no Dia do Idioma Nativo, Dia do Idioma Nativo. Em Lima, no texto, o desafio apontado em relação a essa questão é... Então, o que o texto aponta em relação a esse desafio? Qual é o desafio que ele aponta, né? Letra A, delinear o quantitativo de línguas nativas remanescentes, ou B, despertar para a necessidade de proteger as línguas indígenas, ou C, incentivar a comemoração da sobrevivência das línguas nativas, D, fazer o levantamento estatístico dos falantes das línguas nativas, ou letra E, manter a sociedade atualizada sobre a realidade linguística peruana. Então, vocês vão reler o texto e vão pensar um pouquinho qual é o desafio que o texto aponta em relação a essa questão dos idiomas que se falam no Peru.
Então, vocês sabem, claro que o texto falava que o desafio, né, em relação à questão de que a diversidade linguística é anualmente tratada ali, né, no Dia do Idioma Nativo, é o de despertar para a necessidade de proteger as línguas indígenas. Então, é a letra B, a letra correta. Então, vamos a nosso quiz. Número 1. Por suas múltiplas culturas, línguas e identidades, Peru é considerado um país? Será que é a letra A, unicultural, letra B, multicultural ou letra C, multicelular? Lembrem um pouquinho do título dessa aula, né? Número 2. Provavelmente me vou a Peru em mis vacaciones. Então, provavelmente eu vou ao Peru nas minhas férias. A palavra destacada, provavelmente, é um advérbio de. Então, tem que lembrar um pouquinho lá dos advérbios. Será que é de negação? Letra B, de dúvida, ou letra C, de afirmação? Pensem um pouquinho aí, relembrem sobre tudo que nós conversamos nesta aula para marcar aí a opção correta. Então, vamos saber. Para quem olhou, né, o título da nossa aula, por suas múltiplas culturas, línguas e identidades, Peru é considerado um país multicultural, né? Letra B. E a 2, provavelmente, ele é um advérbio de dúvida. Então, que vimos hoje? Seria o Peru, então, um país multicultural? Por tudo isso que nós acabamos de ver, sim, Peru é um país multicultural, por toda a mistura de raças, né, por toda a origem que ele possui e por todas as línguas faladas nesse país, né? O que nós vimos então? Vimos um pouquinho de folder turístico, o mapa, né, e a bandeira. Falamos da bandeira, das origens, né, do porquê que ela existe, o que significam as cores, e falamos dos advérbios de lugar, de tempo, né, de dúvida. E um pouquinho do léxico relacionado à temática, né, da região, do Peru, né, e de todos os idiomas falados ali. E, claro, a questão do nosso Enem falava sobre as línguas indígenas faladas lá em Lima. Bien, então, chicos e chicas, era isso. Quédense bien, buenos estudios e hasta la próxima. Tchau!